Fala galerinha, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão me ouvindo. Essa semana nós falaremos sobre relevo. Lembra que nas suas aulas presenciais nós falávamos que o homem modifica o espaço conforme as suas necessidades, conforme os seus interesses? Então, o relevo é esse substrato, é essa base para que o homem consiga modificar conforme os seus interesses. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre essas formas de relevo. Como é que a paisagem é constituída? Lembram do conceito de paisagem? De que o que tem nessa paisagem? Qual tipo de relevo tem nessa paisagem, nesse espaço geográfico? Certo? Os relevos são as formas de terreno. Como é que a gente vê o terreno? Como é que a gente vê uma paisagem? A gente pode classificar esse terreno conforme a sua forma, se ele é uma montanha, se é um planalto, se é uma planície, se é uma depressão. Isso influencia diretamente da forma em que o homem explora o relevo, da forma que ele explora o seu espaço. Vamos supor, na serra, né? Você já deve ter viajado para a serra, provavelmente. Na serra, você sabe que você não pode construir casa, não tem como você construir uma casa, não tem como você construir um prédio. Porque o relevo daquele local, ele te impede, o relevo daquele local, ele é limitado. Então, a necessidade do homem conhecer o seu espaço, lembram? Quando a gente conhece o seu espaço, a gente faz geografia. Conhecer o seu espaço para que assim consiga explorar também o seu espaço, nesse caso, explorar o relevo e assim atender às suas demandas, às suas necessidades, tá bom? Primeira forma de relevo que nós vamos estudar é a montanha. Montanha não é muito difícil da gente conseguir compreender. São as formas de relevo de maior altitude e que ela é íngreme, ou seja, ela é bastante inclinada. E quando tem um conjunto de montanhas, nós damos o nome de cordilheira ou de cadeia montanhosa. Chapadas, elas têm altitudes superiores a 600 metros. Planaltos. O que são os planaltos? Os planaltos são superfícies irregulares e eles têm formatos diferentes, por isso ele é classificado em 3 tipos, como morros, serras e chapadas. Qual é a diferença entre cada uma delas? Os morros, eles têm uma forma de relevo que o topo dele é como se fosse arredondado e ele só vai entre 300 a 900 metros de altitude. Já as serras, elas são mais altas. As serras, ela também é alongada, mas ela é um pouco arredondada em cima, mas ela não é baixa como o morro. Já a altitude de uma serra, ela vai de 600 a 3.000 metros de altitude. E as chapadas? As chapadas, elas são literalmente chapadas em cima. É como se você imaginasse que tem uma elevação no terreno, só que quando chega ela não faz aquela volta, como os morros, como as montanhas e como a serra. Ela é chapada, ela é reta em cima. As planícies. As planícies são áreas que elas não têm quase nenhuma ou pouca elevação. Ela não tem grande desnível no terreno, ela é de certa forma aos nossos olhos um tanto quanto homogênea e ela está associada ao processo de sedimentação. O que acontece? Vão se depositando camadas de terra sobre um terreno que ele é plano e assim a gente tem uma planície, ok? Depressões. Vocês sabiam que a palavra depressão também é uma forma de relevo? A depressão, o que acontece? São formas onde o relevo ele é mais baixo do que aquilo que está ao seu redor. Imagine o que? Vamos supor, tem uma montanha, uma figura que começa uma montanha, ela desce, tem uma parte baixa, depois ela sobe de novo para outra montanha. Isso é chamado de uma depressão, onde o relevo ele é baixo, porém ele é rodeado por duas outras formas de relevo que sejam mais altas do que ela.
Além disso, a depressão ela também é subdividida em dois tipos. Nós temos as depressões absolutas e as depressões relativas. O que são as depressões absolutas? As depressões absolutas são áreas que são localizadas abaixo do nível do mar, ou seja, ela é mais baixo daquilo que marca o nível do mar, mais baixo que a placa oceânica. Nós temos nesse caso o exemplo do Mar Morto. O Mar Morto ele está a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. E nós temos as depressões relativas, que são áreas também baixas, porém ela está acima do nível do mar. Ela tem uma depressão pode estar entre dois planaltos, entre duas montanhas, entre um planalto e uma montanha, porém, ela está ainda acima do nível do mar, ok?